Olá a todos, meu nome é Paulo Fabrício, eu sou assessor de imprensa, jornalista formado, estou aqui para falar com vocês um pouco sobre Media Training. O que é Media Training, como aparecer na mídia, o trabalho da assessoria de imprensa, que envolve também esse Media Training, levando a vocês que consigam divulgar corretamente a marca da sua empresa junto aos meios de comunicações. Bom, primeiro vou me apresentar, como eu falei, eu sou jornalista, sou formado em jornalismo com mestrado em multimeios pela Unicamp, tenho experiência de mais de 12 anos, estou velho, 12 anos na área já de assessoria de imprensa, mais de 15 de jornalismo, quer dizer, tem bastante já influência nessa área, já trabalho na assessoria de imprensa da Confip, de outras empresas também, sempre levando, posicionando eles da melhor forma possível no meio de comunicação e fazendo com que isso gere resultados não só para empresa, mas, não só de visibilidade, como também de negócio. Bom, vou explicar para vocês mais ou menos como funciona, vou compartilhar aqui minha apresentação com vocês, só um minuto, por favor. O que é Media Training, na verdade? O Media Training é uma forma, eu quero falar com vocês um pouco sobre como vocês podem falar corretamente nos meios de comunicação, como vocês devem se apresentar, quais os conteúdos, como isso também é uma alternativa para publicidade. Geralmente as pessoas pensam no investimento só de publicidade quando vai fazer a divulgação da empresa dela, só que esse é muito alto. Então, eu quero mostrar para vocês um caminho diferente que dá para vocês fazerem aparecer adequadamente nos meios de comunicação, mas de forma que isso não tenha tanto custo e que também valorize a sua marca. E por que isso? Porque isso, como vocês veem aqui no slide, a comunicação hoje tem papel fundamental na vida das pessoas. Cada vez mais vocês tomam decisões por meio do que vocês veem na mídia, nos jornais, TV e hoje muita internet. Quem hoje não faz uma compra, não dá uma olhada, né, no Facebook, no Google, todo mundo hoje dá uma olhada nisso, muito poucas pessoas não fazem isso. Então, é muito importante saber como se postar nessas meios de comunicações. E também ter o entendimento que hoje os meios de comunicação passaram por uma mudança muito, muito drásticas. Nós estamos vivendo outra realidade nos meios de comunicação e nas mídias. O que acontece? Nós estamos vivendo um período de crise do jornalismo tradicional. A gente viu isso muito nesse período de eleições que aconteceu, o que as pessoas buscam mais? Informações muito mais rápidas. Então, o que funciona mais hoje é redes sociais, o que funciona mais é a internet, e o jornalismo tradicional que a gente via anteriormente, que é jornais, revistas e outros meios, estão ficando um pouco para trás. Eles estão tendo que se adaptar a isso, tendo que se readequar. Nós vemos que várias revistas fecharam ultimamente, vários grupos estão remanejando, principalmente demissões em massas em meios de comunicação, como ocorreu em várias TVs do estado de São Paulo, também jornais que antes eram considerados intocáveis, demitiram vários jornalistas. Então, tem todo esse contexto novo. Os débitos das grandes emissoras são enormes, não só das emissoras, como dos jornais, revistas, estão cada vez crescentes, tanto é que eles estão buscando constantemente, junto ao governo, ver se conseguem parcelar esses débitos, o que também compromete muito a questão da informação. Outro ponto, por que levou tudo isso, é velocidade da informação. Hoje a pessoa não pode mais esperar uma revista no fim do mês para ter a informação que ela quer. Até pode, mas ela não tem mais por que esperar. Hoje, em 2 cliques, ela entra na internet, pesquisa no Google, ela já consegue acessar essa informação que ela queria. Então, a revista que vinha no fim do mês já perdeu um pouco aquela, ineditismo do conteúdo dela. E também existe uma necessidade maior de interação, que os meios tradicionais ainda não conseguiram. Eles estão mexendo para isso, mas ainda não conseguiram ter aquela interação integral. Igual a televisão, até a gente pode falar um pouco, conseguiu mais, mas os outros meios ainda apanham muito sobre isso. A rádio também conseguiu bastante. O que acontece, então, como eu falei, está tendo a ascensão de novos meios. Hoje, não adianta só você aparecer adequadamente no meio de comunicação, no jornal, na revista, você tem que utilizar também outros meios, que é o quê? A internet, principalmente. Cada vez mais se torna fundamental para uma empresa ter um posicionamento adequado no Google. Quem está bem posicionado no Google hoje está na frente do mercado, está com uma vantagem competitiva muito grande. E também a empresa tem que estar esperta para que ela seja vista rapidamente nos meios, em ferramentas eletrônicas como tablet, smartphone e outras ferramentas que eles têm, que a pessoa hoje consegue ver
tempo real essas informações. E, principalmente também, redes sociais. Cada vez mais nós temos que ter preocupações com redes sociais. Para você ter ideia da importância do que eu estou falando para vocês, hoje, uma pesquisa, na verdade, é do ano passado, mas 67% dos internautas brasileiros utilizam sites de busca no mínimo uma vez por dia para procurar produtos e serviços. Quer dizer, todo esse pessoal que está no meio, pesquisando, ele está querendo ver se sua empresa está no Google. Ele vai ver se sua empresa tem uma boa reputação, vai pesquisar lá para ver se está ok. Então, pesquisa aí. Importante também ter em mente que as pesquisas se limitam à primeira página só do Google. Não adianta você, estou na 5ª página do Google, hoje não tem mais importância nenhuma. Hoje você tem que estar na primeira página, você tem aqueles links patrocinados do lado, mas também tem a busca orgânica, que é a primeira que fica em cima, então você tem que estar com uma ótima otimização e estar sempre com conteúdos novos que saíram em outros lugares e que você gerou também para estar com esse bom posicionamento. Aqui eu vou dar um exemplo de uma empresa que eu atendo, que é a de SOP Educação Financeira. Ela, no tema Educação Financeira na escola, que é um dos principais produtos que ela oferece, ela está em primeiro lugar, tanto, aqui como você pode ver, na busca paga, como também na busca orgânica. Na busca orgânica, os 2 primeiros colocados é ela, essa empresa, o que faz que sempre que a pessoa procure alguma coisa relacionada à educação financeira nas escolas, vai cair já nessa página e vai ver ela como principal referência que existe hoje. E é muito mais fácil converter isso em negócio. Além disso, além de estar bem posicionado no Google também, é importante também, muito relevante a necessidade de reputação. Mais que nunca, a sua empresa não tem que se preocupar só com o que ela expõe, mas também como ela recebe as reclamações, como o cliente está olhando para ela. Hoje a gente tem aqui o exemplo do site Reclame Aqui. Todas empresas podem ser acionadas, podem ter reclamações no Reclame Aqui. Se ela não tomar cuidado, e não vai dar para tirar depois, quando ela tem uma reclamação dela, ela vai ter que responder adequadamente. Então, tem que ter o cuidado para não estar entrando no Reclame Aqui, não ter reclamações junto aos meios de comunicação que possam refletir em prejuízos nos negócios, certo? Mas, ao mesmo tempo que a gente vê todo esse aumento de preocupação, a gente tem vários pontos positivos também nessa modernidade, nessa mudança que a gente teve. Os principais pontos positivos que eu aponto para vocês. Toda pessoa hoje pode ser uma fonte de informação. Diferente do que acontecia anteriormente, que só as pessoas que tinham relacionamentos em jornais, revistas, conseguiam aparecer. Mas hoje não. Hoje toda pessoa, que se tiver uma assessoria de imprensa adequada, então vai ser muito mais potencializado isso. Mas todos são fontes de informação, todos geram conteúdo. Todo mundo tem sua rede social, pode estar postando lá e vai ser replicado para outras pessoas que vão ter acesso a isso. Então, a gente tem que ter muita preocupação com isso. Estamos criando novos conceitos de comunicação. Hoje, a comunicação é ágil, então a gente pode criar o conceito na nossa empresa de uma forma diferente. Podemos também expor virais positivos. O que são virais? Virais são vídeos ou mensagens que nós criamos que pode ter uma repercussão muito grande nas redes sociais e reproduzir, ter reflexo nos nossos negócios. Ao mesmo tempo que tem esses lados positivos que nós estamos falando, tem um lado negativo, que nós temos que ter muito cuidado. E os principais é o quê? É fim da privacidade. Hoje, tudo que você põe na rede social, tudo que você faz, você pode estar sendo seguido, alguém pode estar olhando para você. Então, você tem que ter muito cuidado. Nada que você posta é seguro, você vai ter total segurança que não vai ser compartilhado. Eu postei uma foto, eu estava num lugar lá, alguém pode postar uma foto sua e marcar você lá, você não sabia. Mas eu não queria aparecer. Apareceu inadequadamente, muitas vezes. Então, tem que ter muito cuidado, um cuidado redobrado com a sua imagem, certo? E aí entra o ponto da assessoria de imprensa. E por que é importante a assessoria de imprensa? Todas as pessoas falam, mas o que é assessoria de imprensa? Geralmente, a gente vê assessoria de imprensa relacionada a famosos, ator, atriz, políticos, mas empresas também, executivos também podem ter esse trabalho de assessoria de imprensa. O que faz a assessoria de imprensa? Nosso trabalho como assessor de imprensa é o quê? É tratar da gestão de relacionamento entre a pessoa física ou pessoa jurídica com os órgãos públicos e órgãos de imprensa. Assim, o que nós vamos fazer é posicionar você adequadamente, fazer você aparecer nos órgãos de imprensa de forma adequada, e que você pode utilizar isso depois, posteriormente, nas suas redes sociais, no seu site, para alavancar também seu posicionamento e também para ter uma visão, ter uma imagem mais positiva perante o seu cliente. É muito mais fácil você conquistar um cliente quando você aparece numa entrevista, numa Rede Globo, ou no meio de comunicação de massa
de grande expressão do que quando você só aparece lá com o seu portfólio, só com o seu materialzinho, e ele vai falar, ah, legal, mas não tem referência nenhuma. Quando você tem referência, você muda o seu status. Então, as funções gerais de uma assessoria de imprensa são muito amplos. Vamos mostrar para vocês um pouquinho. Primeiro, como já falei anteriormente, é estabelecer essas relações sólidas e confiáveis entre o assessorado e os meios de comunicação. Como que se estabelece isso? Nós vamos criar situações para a cobertura de atividade do assessorado. Tipo, igual eu falei para vocês, uma empresa de educação financeira. Nós vamos pegar temas de educação financeira e criar matéria, pauta sobre isso para vender para esses meios de comunicação. Ou tipo contabilidade, que eu também faço assessoria aqui da Confirp. Na Confirp, nós pegamos temas tributários que são relevantes no momento e levamos para pessoas, mostrando para elas, poxa, olha, essa é a visão da Confirp, esse produto a Confirp tem, quer dizer, criamos situações que apresentem os produtos Confirp e vendemos ele adequadamente para o mercado. Então, é importante, além de criar situações, apresentar informações pertinentes aos interesses do nosso assessorado. Não adianta só aparecer na mídia. Já vi várias pessoas que falam, eu quero aparecer de qualquer jeito. Pô, você pode aparecer de qualquer jeito. Se quiser, a gente faz você tropeçar na rua e põe nessas pegadinhas, mas não é interessante para você. O que é interessante para você? Você ser apresentado como uma empresa idônea, uma empresa que tem seriedade no que fala, que tem conteúdo. Então, nós vamos criar situações, apresentar informações que levem a isso. Além disso, nós temos que capacitar o assessorado de forma que ele seja uma fonte de informações para esse meio de comunicação. Não adianta só a gente conseguir a matéria, agendar uma entrevista, daí vem a rede de televisão aqui para entrevistar o nosso assessorado e na hora ele trava ou ele fala uma besteira. Já prejudicou totalmente o trabalho que foi feito da assessoria de imprensa e mais ainda, vai expor negativamente a marca da empresa que nós assessoramos. Quer dizer, se a sua empresa tiver um trabalho que foi feito dessa forma, de vez ela conseguir ganhar com isso, ela vai perder dinheiro, tempo e imagem, que é o mais importante que nós estamos falando aqui. Então, como eu falei, o principal desafio de uma assessoria de imprensa, para qualquer perfil que a gente possa trabalhar, é conhecer o trabalho da assessoria, do assessorado, desculpa, e saber também onde ele quer chegar, quais são os objetivos desse assessorado. Que não adianta só a gente pôr o nosso assessorado na mídia, a gente sabe pôr ele adequadamente para ele conseguir fazer com que isso tenha retornos almejados, que sejam em negócios, sejam em visibilidade, sejam das mais variadas formas possíveis. Também existem questões de crise de imagem de opinião pública, esse também é um trabalho da assessoria de imprensa. Eu já tive que enfrentar diversas crises de empresas que eu atendia junto aos meios de comunicação. Teve problema relacionado à divulgação de uma decisão negativa dessa empresa. No caso, isso aí foi uma vez uma advocacia. Tivemos que fazer todo o suporte para que ele não fosse exposto negativamente no meio de comunicação, de forma que levasse o nome dele para o limbo, vamos falar a verdade, porque com essa tem muitas informações negativas, isso aí vai, como eu falei anteriormente, vai para o Google, e a pessoa, sempre que vão pesquisar dela, a imagem dessa pessoa vai estar manchada. Então, tem que ter esse cuidado também. E sempre compartilhar informações positivas com a maior veracidade possível, mas maior agilidade possível. Esse é o objetivo de uma assessoria de imprensa, certo? E sempre que alguém for divulgar alguma coisa no meio de comunicação, ele tem que pensar antes, o que eu quero divulgar? Será que isso realmente tem a ver com o meu negócio? Mas vai além. Será que o meio de comunicação que você vai querer ter o contato, vai querer essa informação que você está passando? Então, para entrar adequadamente nos meios de comunicação, você tem que sempre pensar, será que o que eu tenho para contar é inédito, é importante, beneficia realmente as pessoas? Eu já vi várias pessoas que falam para mim, Paulo, eu fiz uma modificação super legal na minha empresa, que mudou a vida dos meus colaboradores. Eu queria divulgar isso na mídia. Aí eu vou lá falar, o que foi? A gente pôs um bebedouro novo. Poxa, isso é super legal para a sua empresa. Para o seu colaborador é super interessante. Só que para o público em geral, não tem a mesma pertinência. Então, isso não vai ser uma notícia. Nenhum jornalista vai querer falar com você sobre isso. Então, você tem que buscar o público que você deseja atingir com essa informação e como buscar ele. Qual que é a informação que é pertinente? E quando você vai buscar o público, a sua empresa é uma empresa que quer ter uma relevância junto ao mundo do negócio. Qual o público você vai procurar? Jornais de negócios. Não adianta eu pôr uma matéria de fofoca para alguém que quer aparecer adequadamente para um público de negócio, entendeu? Tem que ter toda essa preocupação.
Aí, definindo a partir disso, quais veículos são pertinentes, certo? Então, tem todo um planejamento estratégico antes de você aparecer no meio de comunicações de forma adequada. Outro ponto, há tempo suficiente entre as chances de noticiário público de usufruir? Isso acontece muito quando clientes querem divulgar cursos e eventos que eles estão realizando. Geralmente eles ligam, Paulo, vou fazer um evento super legal, vamos divulgar isso na mídia. Ah, legal, vamos divulgar, já vou planejando na minha cabeça toda a estratégia de divulgação. E daí eu pergunto, mas quando que é o evento? Ah, amanhã. Ô, meu amigo, então já não adianta. A partir do momento que o evento é amanhã, você já perdeu totalmente a chance de divulgar. Então tem que ter o tempo hábil. Por isso é necessário planejamento. Quando a gente planeja alguma coisa, a gente já tem que noticiar rapidamente quem vai divulgar, quem vai pôr isso na mídia, para ter tempo adequado para as pessoas que vão receber essa informação se planejarem, para poderem fazer as inscrições, para dar tudo corretamente. Perfeito? Vamos definir também quais editorias, sessões que vão ser divulgadas essas ações, essas informações. Vamos decidir, a gente conhece algum jornalista que tenha interesse nisso, que já facilita muito. Hoje eu tenho, para você ter ideia, tenho um mailing de mais de 60 mil jornalistas, cada um deles tem uma característica própria, então a gente tem que ver qual é interessante para nós, qual não é interessante. Muitas vezes, se a informação for muito impertinente, a gente vai ter que oferecer, e a gente quer sair num meio muito grande, tipo, quero sair no principal jornal de negócios de São Paulo. Pô, então eu vou ter que trabalhar essa informação com exclusividade. Um meio maior, geralmente, ele busca essa exclusividade, entendeu? E outra coisa, será que isso realmente é notícia? Se não for notícia, eu recomendo, geralmente, que a pessoa invista no anúncio. Mas, geralmente, a maior parte do que as pessoas falam é notícia. Conseguiu entrar no meio de comunicação? A gente conseguiu fazer o material para entrar adequadamente, a gente tem que já planejar, então, treinar vocês para falarem adequadamente. Não adianta só pôr, como eu falei anteriormente, vocês têm que saber falar. Por quê? Porque vocês são a vitrine institucional da sua empresa. Vocês que têm que passar essa imagem, essa informação. Então, é fundamental vocês estarem preparados. E jornalismo é uma coisa muito rápida, muito ágil. O jornalista vai ligar para você para falar sobre algum assunto nas 10 da manhã, mas que hora vai ser a entrevista? Às 10h30. A televisão, as redes de TV, quando eu vou agendar uma entrevista, poxa, eu queria falar sobre o tema imposto de renda. Ah, legal, vamos falar sobre imposto de renda. Qual é o tema? Um tema específico, tal. E que horas vai ser? Daqui meia hora. Então, você tem que ter todo o preparo, toda a capacidade de estar sabendo sobre o que você vai falar, se preparar para receber a televisão meia hora para falar sobre isso aí. E aí é o papel da assessoria de imprensa também, dar subsídios para você e deixar você preparado já com antecedência para falar legal na mídia. Então, falar na mídia é o primeiro passo. Se você já estiver sabendo falar legal, vai ser já um bom caminho que você vai ter que tirar desse treinamento, que vai ser na hora que for imediato, você vai ter que se focar só em falar, treinar, estudar o tema que você vai falar, certo? Então, vamos ver alguns cuidados que as pessoas devem tomar quando forem falar os meios de comunicação. O primeiro, sempre que você for fazer uma entrevista, tem o pré-entrevista também. Você tem que estar sempre pensando, ter na sua cabeça qual é a missão de sua empresa. Isso tudo deve ser o que vai direcionar a sua apresentação, o que você vai falar. A maior parte das pessoas não tem isso em mente, elas vão dar entrevista por dar. E quando elas fazem isso, elas se perdem, elas começam a perder o foco, falam sobre coisas que não tem nada a ver, não tem interesse nenhum para o negócio da pessoa. Então, sempre, é a mesma coisa com uma reunião de negócios. Você vai ter que ter o quê? Em mente qual é a missão, por que você está lá. Qual é o objetivo da sua empresa? Você falando adequadamente sobre a missão da sua empresa, você vai ter um direcionamento muito mais fácil sobre o que vai falar e a forma que vai falar. Você vai ter que também definir, antes de uma entrevista, quais são as pautas que você vai trabalhar com os meios de comunicação. Você vai ter que saber quais são os objetivos macros para direcionar essas pautas em cima disso, certo? E se preparar. O segredo sempre é se preparar. Ah, mas vou me preparar só antes. Não. A pessoa que sabe sobre tudo antes, que sabe um pouquinho de tudo, vou estudar aqui, ler um pouquinho mais, vai fazer diferença no mercado, vai falar bem, o jornalista vai gostar de falar mais com essa pessoa, se ela fizer uma pergunta que fuja um pouquinho, a pessoa vai sair, vai ter jogo de cintura para sair mais adequadamente e principalmente, vai evitar a chance de pânico. Tem vários casos de pessoas que entraram em pânico dentro de entrevistas e o resultado foram desastrosos, viraram
como eu falei para vocês, geraram virais, mas virais cômicos. De vez em ter um viral positivo, virou um viral negativo. Então, é necessário estar preparado, o mais estudado possível sobre o tema. Bom, mas daí já fez tudo isso aí, já agendou a entrevista. Como tornar essa entrevista o mais interessante possível, fazer ela mais, que tenha mais resultado para a sua empresa. O primeiro passo, é sempre utilizar pontes. Mesmo quando a entrevista é por telefone, sempre responda uma pergunta com a pergunta que foi feita, com a própria pergunta, que isso aí dá uma facilidade maior para transmitir a imagem. Busque ganchos, isso é fundamental. Você tem que estar, quando você tem a missão já estabelecida da sua empresa na cabeça, você tem que, poxa, a pessoa fez uma pergunta que não tem muito a ver com o meu produto, mas acho que eu consigo buscar um gancho. Então, você consegue pôr esse gancho no meio e mostrar o seu produto, mostrar o seu trabalho, se valorizar perante o meio de comunicação. Dar destaque. Você sempre também, quando você for falar alguma coisa que é o que você quer pôr em foco, você vai dar um destaque. Quando você fala com mais força, com mais clareza sobre o ponto que você quer, a chance dele utilizar isso, a chance dele falar, isso é relevante, vai ser muito maior. Outro ponto é transmitir credibilidade. Isso é muito difícil para a maior parte das pessoas, mas o que é transmitir credibilidade? É mostrar que você sabe sobre o que está falando. Poxa, eu não estou aqui para falar com vocês sobre assessoria de imprensa porque eu li um livro outro dia. Eu estou trabalhando na assessoria de imprensa já faz mais de 12 anos, já tenho mestrado em cima da área de comunicação, tenho um monte de coisa. Então, você também deve ter isso da sua área. Então, fale isso com propriedade, mostre isso. E não é só saber o que está falando, é mostrar corporalmente, mostrar com a forma que você fala, ter certeza do que você fala. Isso muda a sua apresentação. Outro ponto, linguagem. A linguagem deve se adequar ao público que você vai falar. Se você for dar uma entrevista para um jornal mais popular, você vai ter que falar de uma forma mais popular. Mas, mesmo assim, você vai ter que sempre evitar siglas, jargões, termos técnicos, expressões religiosas, nada contra a expressão religiosa. Só que não é nos meios de comunicação que você vai falar um amém, um oxalá ou qualquer outra expressão. Então, tenha cuidado, tome cuidado com isso. E siglas também. Siglas, você vai pôr uma sigla lá que a pessoa não vai entender, BNDE, que é uma coisa mais simples, mas a maior parte das pessoas podem não entender o que é isso, você vai ter que explicar o que é. Os jargões também não, e muito menos termos técnicos, que hoje, infelizmente, o que a gente vê são muitos termos técnicos no mercado, o que se torna praticamente inteligível boa parte dos textos técnicos e entrevistas que profissionais fazem, então tem que ter muito cuidado. Sempre for falar sigla, ponha o nome completo da empresa. Outras dicas para você ser uma boa fonte. Sempre que você for conhecer um jornalista, vou dar uma entrevista. Se for pessoalmente, seja cordial, simpático com o jornalista, tenha um cartão de apresentação, se mostre o mais solícito possível, porque isso vai ser a forma que você vai mostrar a sua marca. Isso é, no meu trabalho, é uma exigência que eu faço, entendeu? Busque sempre também se preocupar em ajudar o jornalista, porque o jornalista é uma pessoa que ele está lá buscando o máximo de informações possíveis. Só que muitas vezes ele não tem conhecimento muito a fundo do que ele está falando. E também não tem dados, planilhas e cases. Você pode ajudar ele nisso. E quando você ajuda uma vez o jornalista a conseguir um bom case, ou fornece uma planilha corretinha para ele, ou dá dados que sejam inovadores, que sejam pertinentes à entrevista, ele vai confiar muito mais no seu trabalho. Ele vai voltar a buscar você novamente depois do passado, pode ter certeza, porque ele vai falar, poxa, essa pessoa auxilia, não é uma pessoa que só dá uma entrevista seca, ela vai e acrescenta alguma coisa para o trabalho do jornalista. Outro ponto, seja simples e acessível. Pense que todo mundo pode estar buscando essa informação sua. Se você fechar a sua informação de uma forma muito complexa, boa parte das pessoas vão ver essa informação e não vão querer dar prosseguimento. O mesmo jornalista vai falar, poxa, eu não entendi direito. Ele vai buscar outra pessoa que explique melhor para ele, certo? Possua materiais de apoio sempre em mãos. E sempre saiba a hora de divulgar isso aí também. E cite fontes, isso é muito sério também, gente. Não adianta você ter um monte de pesquisa na mão, só que a pesquisa foi feita por outro meio, por outra empresa, e você não citar essa empresa. Isso é crime. Então, tem que ter muito cuidado com isso. E sempre tenha pesquisas, dados, informações na mão para você poder acrescentar e passar mais informações para o jornalista.
e mantenha relacionamento constante com o jornalista, não só quando você precisa. Eu vejo vários assessorados que eu já tive que falam, mas eu não estou precisando aparecer agora na mídia, daí não dá atenção adequada para o jornalista. Bom, na hora que ele vai precisar, o jornalista fala, mas eu também não estou querendo falar com ele nesse momento. Então, se você manter um relacionamento bom, muito mais agora vai ser a chance de você ter um resultado positivo, perfeito? Outro ponto, esteja sempre disponível. Eu sei que hoje falar, principalmente quem está nos grandes centros, mas em todo lugar hoje, o tempo é muito precioso. E disponibilidade é complexa, eu sei disso. Mas sempre busque um tempinho na sua agenda, sempre tente remanejar a agenda para atender o jornalista. Ele vai procurar, ele tem várias fontes, que eu sempre falo. Não tem só você no mundo que fala sobre esse assunto, tem várias pessoas. E qual vai ser o seu diferencial? Você falar com ele na hora que ele precisa. Então, se você conseguir falar isso na hora que ele precisa, você já vai sair na frente e já vai conseguir ter uma relação muito melhor com esse jornalista, principalmente televisão é assim, eles vão chegar para vocês, poxa, preciso falar com você agora à tarde. Vamos adequar, vamos tentar remanejar a agenda, certo? E também não discrimine jornalista, isso é fundamental. Quantas vezes vi pessoas falando, mas esse cara é de meio pequenininho, para mim não tem interesse. Não existe meio pequeno, não existe meio grande. O jornalista é um profissional que tem que ser respeitado como tal. Então, sempre que for falar com o jornalista, independente do meio que ele trabalhe, você tem que tratar ele com o mesmo respeito. E também dar o mesmo tempo que para todos eles, que eles precisarem, entendeu? Um ponto que eu sempre falo para evitar também é pedir para ler a material depois que foi publicado, antes de ser publicado. Depois que foi publicado, lógico, você vai pedir para ler, e vai ler. Mas antes de ser publicado, o jornalista geralmente não gosta, porque ele está fazendo a entrevista dele, está na correria. Se ele, toda vez que ele passar para você o texto, você voltar, quero mudar isso, já começa a estragar um relacionamento, certo? Como eu falei, seja pontual com os meios de comunicação. Por quê? Porque os prazos eles são apertados e os horários são cronometrados. Antes de dar uma entrevista, muito importante é você já saber o que você realmente quer falar. Então, pega um papelzinho antes e hierarquize as informações que você quer priorizar. Fale primeiro o que você acha que tem maior importância, porque muitas vezes pode acontecer do jornalista ter que encerrar a entrevista no meio e você dá, mas nossa, faltou o mais importante. Então, coloque sempre em primeiro lugar a informação mais relevante para você. Eu vou deixar para o final para causar aquele impacto. Não adianta. No jornalismo não adianta isso. A gente tem que pôr a informação o mais rápido possível do que a gente quer. Por quê também? Porque a cabeça do jornalista vai estar mais fresca e ele vai assimilar melhor essa informação. Outro ponto, seja educativo. Jornalistas não têm obrigação de conhecer tudo a fundo. Então, quanto mais educativo você for, mais didático, melhor. Tem assessorado meu que fica mais de 1 hora com o jornalista, não precisa chegar nesse extremo. Como eu falei, o tempo do jornalista é limitado. Mas, se ele der liberdade para você, fique. Então, isso é muito importante. Mantenha sempre a entrevista em um tom de conversa. Tem pessoas que acham que estão dando entrevista, acho que o jornalista está querendo ferrar com ele, desculpa palavreado. Mas não, o jornalista não quer ferrar ninguém. O jornalista está lá para te ajudar, e se você passar a informação de uma forma simpática, com forma de conversa, ele vai te auxiliar muito, vai ter muito mais facilidade de entender e também vai utilizar muito melhor as informações que você passou. Se você falar agora, fazer um discurso por jornalista, falar de uma forma errada, ele vai deixar você de lado, pode ter certeza. Antes da entrevista, busque dados corretos. E mesmo que o jornalista te pressione, nunca passe uma informação incorreta. Isso é muito sério, gente. Eu já vi várias pessoas falando, mas eu passei isso porque o jornalista pressionou e eu não sabia o que fazer na hora. Tá, você passou a informação correta, ele vai checar, daí ele vai falar, essa pessoa não é mais confiável para mim. Você perdeu, você não vai ser nunca mais fonte dessa pessoa. Ou se não, ele vai checar e vai publicar essa matéria. Se ele não checou, o mundo vai checar. Hoje, como eu falei para vocês, todo mundo tem acesso às informações. Tá errado esse dado, já começa a aparecer lá nos comentários, já começa a mandar e-mail pro jornal. O jornalista vai pegar até raiva de você por causa disso, porque você passou essa informação errada. Mas foi ele que pediu. Não, na hora ninguém vai pensar nisso. Você que passou a informação errada e você é o responsável pelos seus atos, entendeu? Então, também, busque não falar sobre aquilo que não esteja seguro. Mas o que eu vou falar? Falo não sei? Não, busque mostrar que você pode ter essa informação depois. Vou levantar esses dados, depois eu passo para você. Ou, olha, não tenho a permissão de falar sobre esses dados agora, sobre esse conteúdo agora. Muitas vezes é melhor assumir que não tem informação do que falar algo indevido.
Também, nunca diga, eu vou pular aqui esse ponto aqui para de baixo, nunca diga não sei ou nada a declarar. Não sei mostra que você não tem conhecimento do que você está falando, da área que você está atuando. Então, evite isso. Busque, como eu falei acima, formas alternativas e informar que você vai buscar essa informação posteriormente. E nada a declarar, não tem nada a declarar sobre isso, né, gente? Nada a declarar é coisa de bandido, né? O cara já está sendo preso, na hora que ele fala nada a declarar, já vem de lado assim com a algema na mão. Então, evitem, pelo amor de Deus, o nada a declarar. Antes de dar a entrevista também, peço que desligue o celular. Televisão ao vivo, principalmente. Já vi casos de pessoa na televisão ao vivo e começa a dar um tremelique na pessoa, porque o celular está ligado e começa a dar o treme no bolso dele. Fica ridículo. Mas mesmo quando você está dando a entrevista com outra pessoa por telefone ou pessoalmente, se você começa a atender um celular e você está tirando a importância da entrevista, isso incomoda as pessoas, isso faz com que, na hora que ela for validar as informações dela, ela dê menor importância para você também. Ponto principal que eu falei anteriormente, só fale a verdade. Se você falando a verdade, você tem muito mais como se garantir depois da entrevista. Nunca fique também numa posição passiva. Falando a verdade, você pode reafirmar o que você falou. Não, eu tenho provas. A pessoa que vai mentir numa reunião ou aumenta. Eu já vi vários casos também. Mas eu estou dando entrevista para essa televisão que é super importante. Poxa, vou aumentar os dados da minha empresa, vou valorizar ela mais. Daí ele começa a se perder no próprio dado, nos próprios dados deles. E daí o jornalista começa a pressionar e ele vai para uma posição passiva. Daí fica aquela cara de medo, acuado, que ele perde totalmente a entrevista. Então, muito cuidado com isso. Ponto fundamental também. Evite criticar, mesmo que sejam concorrentes, e não imputa a responsabilidade nos outros. Aconteceu um problema na sua empresa, mas foi o meu parceiro tal que fez isso errado. Poxa, você está estragando o relacionamento. Então, assuma os erros quando ocorrerem e também não critique, porque quem critica dá aquela visão negativa. Geralmente o criticado, a gente viu muito nessas últimas eleições. Quem criticava geralmente perdia posicionamento de imagem. Por quê? Porque as pessoas, quando criticam, parecem invejosas. Tem várias coisas relacionadas à crítica que devem ser evitadas. Perfeito? Dados estatísticos tenha sempre à mão, em caso que precise consultá-los. E nunca se esqueça, e caso se esqueça ou se atrapalhe, acontece, gente, todo mundo pode errar. Então, eu passei a informação errada e depois eu lembrei que eu passei a informação errada. Retome com o jornalista, volte com ele e fale, olha, a informação que eu passei para você não está totalmente correta. Isso vai trazer grandes benefícios para você depois, quando o jornalista for ver, poxa, o cara me evitou de passar um erro muito grande para os meus leitores ou para os meus públicos. Então, é muito importante isso. Ponto fundamental, evite comentários em off. O que já ocorreu de gente, já tivemos ministros no Brasil que fizeram comentários em off, tiveram que pagar por isso, perderam o cargo. O jornalista está lá para buscar informações. Vou falar isso em off para você. Vai crescer os olhos do jornalista, ele vai falar, poxa, isso aí tem coisa por trás. E não sendo por você, ele vai buscar por outra pessoa essa informação. Perfeito? Então, evite isso, que isso pode refletir no seu resultado final do seu trabalho. Muitas vezes a pessoa pode perder muito emprego, até mesmo emprego por causa disso. Outro ponto também, na hora de dar uma entrevista, nós temos que dividir também, tem características próprias de cada meio de comunicação. Eu vou tentar aqui explanar um pouquinho de cada meio para vocês, para ver se vocês entendem um pouquinho mais. Quando você for dar uma entrevista para a rádio, você vai ser o porta-voz de uma rádio, busque sempre perguntas como responder a pergunta com a própria a resposta, fazer a resposta com a própria pergunta. Por quê? Porque isso vai facilitar o entendimento, igual eu falei anteriormente. Mas também é importante que você fale de forma reduzida na rádio, tendo um início, meio e fim nas frases. E buscar ter sempre de 15 a 20 segundos uma resposta. Falar de forma bem compreensível. Eu sei que eu falo enrolado, eu sei, não sou bom para a rádio, mas tem gente que fala. Eu busco melhorar isso o máximo possível, e vocês, quando forem falar, tem que falar mais ainda. Tem gente que fala muito enrolado, e daí não tem entendimento nenhum, complica tudo, gente. Então, evitem isso ao máximo, perfeito? Na TV, além de ter essas mesmas preocupações de ter respostas curtas, não tão longas, você também tem que ter imagens, buscar conteúdos, para que é muito visual a televisão. Então, quanto mais benefício de imagem você trouxer para o jornalista, melhor vai ser. Então, vamos preparar um cenário, vamos buscar pessoas por trás, informações, dados estatísticos, papéis, computador.
tente mostrar isso aí também. Busque estar sempre bem trajados, perfeito? Mais algumas dicas relacionadas a ter rádio e TV. Prepare-se bem antes de dar uma entrevista. Principalmente na rádio e TV, você tem que estar muito bem preparado. Se for ao vivo, então nem se fale. Liste as informações que você quer, não pode deixar de abordar. Ah, mas o jornalista não perguntou. Igual eu falei para vocês, quando vocês têm já isso na cabeça, vocês conseguem inserir esse conceito, essa pergunta na sua resposta. Peça sempre um briefing antes da entrevista para a assessoria de imprensa. O que é o briefing? Chega para Paulo, vou dar uma entrevista sobre imposto de renda, só que eu não tenho muitas informações. Como que vai ser essa entrevista? Quais são as principais perguntas? O assessor de imprensa, no caso, nesse caso que eu estou falando, não seria eu, ele vai buscar junto com o entrevistador essas perguntas. E vai passar para vocês. E também vai buscar outros dados para passar, para complementar, mesmo que você não tenha. Esse é um papel da assessoria de imprensa também, fornecer informações pertinentes. Outra coisa, tente formular frases de impactos no início, para o início ou para o final da entrevista. Busque ser prioritário no início, mas frases que deem uma conotação tipo, olha, eu sei o que eu estou falando, é isso que eu quero vender. Igual eu falei para você, passando credibilidade. Então, seja também o mais objetivo e entusiasta possível. Na televisão e rádio, principalmente, quando você fala para fora com ânimo, mostrando que você sabe o que você fala, é muito diferente. Eu já vejo várias pessoas falando assim, com um tom meio parado numa entrevista, se torna muito cansativo. E as pessoas logo vão querer mudar de rádio ou de emissora. Então, busque ser o mais imponente, mais entusiasta possível, entendeu? Tente não pensar na grande contingente de pessoas que está te vendo. Esqueça a sua ex-namorada que te chutou no ano passado, o seu ex-namorado. Pense que é só você o entrevistador lá, cara. Se você começar a pensar nas pessoas que você vai atingir, você começa a ficar mais nervoso, começa a gaguejar. Então, tente ser o mais leve possível, levar num tom de conversa com o apresentador, ou locutor, ou mesmo o entrevistado, certo? Vista-se também de acordo com o clima de programa. Evite excessos. A pessoa vai dar uma entrevista, daí fala, nossa, já que eu vou aparecer na mídia, eu vou querer hoje chamar atenção. E vai com aquela gravata do Pato Donald, ou vai com aquela roupa toda espalhafatosa. Poxa, pode ter certeza, você vai chamar atenção, mas pro lado negativo. Evite também brilhos excessivos, roupas, o cara vai dar entrevista, poxa, eu quero dar uma demonstração de paz, então põe todo branco, parece um pai de santo, sai aquela áurea dele, assim, aquela luz que todo mundo vai falar, opa, o que é isso? Então evite isso também. Roupas listradas também é interessante evitar. Se a entrevista for ao vivo, for em estúdio, e tiver o chroma key é aquela parede azul ou verde que tem atrás, que eles põem um fundo falso. Evite roupas, pergunte antes, mas evite roupas azul ou verde, que essas roupas, a cor pode ser, o do chroma key pode ser dessa cor também, daí sua cabeça vai ficar flutuando, vai parecer um fantasma lá na minha entrevista, então evite isso de qualquer forma. Se for dar uma entrevista, igual eu falei, em auditório, ou tá falando com uma entrevista mais longa, para a rádio, busque saber o nome do apresentador, chame-o pelo primeiro nome. Ah, mas eu não sou íntimo dele. Mas ninguém precisa saber que você não é íntimo dele, e você vai dar uma sensação muito mais confortável na entrevista, vai ser uma coisa que vai fluir muito melhor. Então, desse ar de conversa descontraída. Então, sempre saiba o nome do jornalista, esse é o papel também da assessoria de imprensa. Se ele não passar o nome do apresentador para vocês, pode xingar o assessor de imprensa, no caso, seria eu, mas é fundamental que você saiba, estou conversando com a pessoa, Pedro, Roberto, melhora muito o tom da conversa, e para quem está ouvindo também vai ser muito mais legal. Uma dúvida que as pessoas sempre falam, me fazem, para quem eu olho? Olho para a câmera ou olho para o jornalista que está perguntando? Eu recomendo sempre olhar para o jornalista, porque você está conversando com ele. Caso você vá fazer uma declaração para os telespectadores, daí você olha para a câmera, entendeu? Eu vou falar direto com você. Geralmente o jornalista vai se posicionar adequadamente nisso. Você pode perguntar para ele, olha, como você prefere que faça, mas o cameraman já vai se posicionar de uma forma e você que dê melhor visibilidade que você está olhando para a câmera, entendeu? Evite gesticulações excessivas. O pessoal que tem mania de jogar a mão para cima, ficar mexendo bastante, fica difícil para filmar e também as pessoas ficam só reparando na gesticulação da pessoa. Outro ponto são muletas de expressão, tipo, né, entende,
Se você começa a fazer isso, quem nunca se pegou no meio de uma apresentação que a pessoa tem essas muletas de expressão, contando, falou um né, falou 2 né, falou 3 né, 4 né, 5, esquece totalmente o tema. Então, você tira o foco da sua entrevista para a pessoa ficar contando os né. Então, muito cuidado com isso. Outro ponto importante, evite segurar o microfone do repórter, do apresentador. Ele que está te entrevistando, não é você que está entrevistando ele. Eu já vi várias pessoas tentando pegar lá, ficar no mínimo cômico, para não falar trágico. Bom, outros tipos de veículos de comunicação que são interessantes de massa são jornais e revistas de internet. Para esses meios de comunicação, há necessidade de se aprofundar mais sobre o tema. Por isso, não tenha medo de ser mais explicativo possível. Você pode, vai falar com um jornal, revista, internet, separe um tempo bom, busque bastante informações, você vai, se dedique ao máximo para esses meios de comunicação. Porque eles vão buscar vários locais dessas informações, e se você fornecer bastante, você vai conseguir um espaço bem interessante para a sua mensagem, para o que você quer passar, certo? Então, se for dar uma entrevista pessoalmente, hoje dificilmente o jornalista vai até você pessoalmente, mas caso vá, procure um lugar mais tranquilo, que possa conversar e se concentrar bastante na conversa. Se for por telefone também, não fique no meio da sala que está todo mundo gritando. Imagine você numa bolsa de valores tentando dar uma entrevista. Não vai conseguir, o jornalista não vai entender direito, nem você vai conseguir falar corretamente. Então, busque um lugar calmo. Fale com bastante calma. Se o cara estiver gravando, se o jornalista estiver gravando, fale com boa dicção, para que o repórter consiga entender tudo que foi dito. Se ele não estiver gravando, mas ainda que você tem que falar não só com boa dicção, mas pausadamente. Eu sou uma pessoa que, quando eu vou fazer entrevista, que eu também faço algumas reportagens, eu anoto na mão, eu mesmo redijo todas as perguntas, não gravo nada. Então, se a pessoa fala muito rápido, fica muito difícil eu conseguir pegar todas as informações. Então, busque falar pausadamente, sendo bem claro, o mais claro possível, tentando retomar, entendeu? O que é que eu retome? Isso é ótimo. Tendo essas questões na mão, você só tem que estar entendendo, aí para finalizar, o que é notícia. Como eu falei para você, se você vai querer aparecer no meio de comunicação, você, vou procurar uma assessoria de imprensa. Mas será que sua empresa tem realmente alguma coisa que é pertinente para falar para a mídia? Ou vocês podem buscar alguma coisa que seja pertinente? Notícia, gente, é tudo que é relevante para um grande grupo de pessoas. Não adianta ter notícia, pode ter notícias interessantes para o seu grupo, daí você vai fazer um jornal interno. Mas é o que a gente fala, é o novo, é o diferente. Se um cachorro morde uma pessoa, não é notícia, mas se uma pessoa morder um cachorro, aí se tornou uma notícia. Então, é muito importante ter essa noção do que é notícia, certo? Como a assessoria de imprensa vai chegar aos meios de comunicação? Falou, poxa, a gente vai fazer todo esse trabalho para dar entrevista, mas como a gente chega nesses meios de comunicação? A gente vai trabalhar com vocês, geralmente, de algumas ferramentas que nós vamos criar. São notas, quando é alguma coisa que não tem grande relevância, a gente vai fazer um assunto, uma notinha, um texto menor que vai mostrar só os dados do que vai ser, tipo um evento. Vai acontecer tal dia, tal hora, tal local, um evento com objetivo tal coisa. Mas quando o evento já é mais relevante, ou também o tema é mais relevante, nós vamos mandar para os jornalistas sugestões de pautas e releases. Que são o quê? São textos mais aprofundados, que a gente busca informar, sugerir, anunciar, contestar, esclarecer, responder questões que estão na mídia, entendeu? Então, busque também estar levantando conteúdos maiores para a assessoria de imprensa conseguir fazer esses materiais. É muito relevante, muito importante que seja muito alinhado o trabalho da assessoria de imprensa e assessorados, que eles tenham essas informações para que não tenham complicações na hora de desenvolver esse conteúdo. Uma estratégia muito interessante que eu utilizo muito é a criação de artigos. Pedir para os nossos clientes escreverem artigos, que artigos dão muita pertinência para a pessoa, dá muita relevância. Lógico, nós vamos ter que fazer toda uma revisão, buscar aprimorar esse artigo, levar e daí passar isso para os jornalistas. Feito esses tipos de textos que a gente falou, o assessor de imprensa vai ter que encaminhar esse material para os jornalistas, para só daí vocês terem uma entrevista ou não. Daí, então, nós temos o press kits, que a gente manda esse material físico, que hoje é muito pouco utilizado, só quando é muito relevante mesmo. Ou o mailing list, que a gente vai disparar para esse mailing. O que é o mailing? Mailing é os dados de todos os jornalistas, como veículos que atuam, editoria, cargo, e-mail, telefone. Nós temos hoje, na ponto inicial, mais de 60 mil jornalistas no nosso mailing. É um trabalho de saber para quem a gente vai mandar os releases, notas, artigos e sugestões de pauta, e
para qual editoria certinha que tem interesse, qual o nome de jornalista que é pertinente. Aí, depois, se for muito importante, nós vamos fazer um contato telefônico posteriormente, que é o feedback que a gente chama. Vamos fazer um feedback do jornalista, saber se ele recebeu, se ele se interessou, se roda ou não essa informação, se é pertinente ou não. Só para daí conseguir fechar a entrevista para vocês poderem estar falando na mídia. Bom, pessoal, basicamente é isso o que eu tinha para falar para vocês. Podem observar que é muito mais importante do que a gente pensa da entrevista falar adequadamente no meio de comunicação. Então, eu peço para vocês, sempre que puderem, estarem trabalhando com a gente, estar buscando apresentar na mídia informações corretas, aparecer corretamente na mídia, gerar conteúdo, criar conteúdo. Isso vai fazer vocês terem muito mais negócios, vai fazer o seu nome estar mais adequadamente e vocês vão ter um resultado muito maior. Sempre que precisarem também, busquem mais informações, busquem uma parceria, uma assessoria de imprensa, você vai ver que isso dá resultado a médio e longo prazo também. Não adianta você pensar numa assessoria de imprensa ou num trabalho de comunicação para começar hoje, para amanhã já estar no principal jornal do país. Não vai acontecer assim, você vai criar um nome vagarosamente, processualmente. Hoje você pode ver, tem várias fontes no Brasil inteiro, tem muitas pessoas muito qualificadas para falar sobre diversos assuntos. Se você quer ser alguém, se você quer aparecer adequadamente, você tem que começar devagarinho. E também, porque devagarzinho você vai conseguir também estabelecer com o seu nome com mais força. Não adianta você aparecer com tudo de uma vez, igual um monte de banda que aparece aí, e depois logo na sequência some. Então pense sempre nisso. O trabalho tem que ser o quê? Bem planejado. Tem que ter planejamento de médio a longo prazo para aparecer na mídia. Tem que ter conteúdos pertinentes, tem que estudar, tem muita coisa a ser feita. Bom, é isso mesmo que eu tenho que passar para vocês. Meus contatos vocês têm aí. Qualquer coisa estou à disposição. Pode também mandar as perguntas para o Hangout mesmo, que a gente vai responder para vocês, vão passar mais informações, tudo que vocês precisarem. Eu e toda a equipe da Ponto Inicial vai estar à vontade, vai estar à disposição para auxiliar vocês. Podem ficar à vontade, tá bom? Muito obrigado, um abraço e até a próxima.